Olá, amigos. Muito boa tarde. Está no ar o programa A Semana no Mundo, que transmitimos todos os sábados na TV 247. Hoje é sábado, 2 de janeiro de 2021. É o nosso primeiro programa do ano. Se a gente observar, a maioria esmagadora das mensagens que recebemos e que observamos nas redes sociais nesses dias finais de 2020, essas mensagens falam de esperança e vacina. Foi o grande tema que percorreu as trocas de mensagens entre as famílias, entre militantes, quadros políticos, durante o Natal e o Ano Novo de 2020. Isso porque o ano de 2020 ficou marcado, traumatizado pela pandemia da Covid-19 e as pessoas, de uma maneira geral, em todo o mundo, se apegam na esperança de que, finalmente, em 2021, teremos vacina e a humanidade poderá, ao se vacinar, enfrentar este grande mal que assolou o mundo durante o ano de 2020. Eu diria que no Brasil, apenas uma pessoa não expressou mensagens positivas de esperança relacionadas com a vacina. Justamente a pessoa que ocupa um cargo que deveria estar sendo ocupado por alguém que estimula a vacinação, que estimula o combate à pandemia. Mas, infelizmente, aquele que ocupa o Palácio do Planalto, o que foi o resultado de um golpe que se desencadeou no Brasil no ano de 2016, com o afastamento da presidente Dilma e depois com a prisão do Lula e da realização de eleições em condições desiguais e, portanto, fraudulentas, esse ocupante do Palácio do Planalto não tem se mostrado digno do cargo que ocupa e, durante todo o período da pandemia, teve uma postura negacionista. Agora, em relação à questão da vacinação, também, porque ele faz propaganda aberta contra a vacina. Então, eu diria que somente ele, entre os líderes mundiais, não mandou mensagens de otimismo para as populações, para os povos, relacionadas com a perspectiva e a esperança da vacinação. E com ele, aqueles de 10% a 15% que o seguem de maneira cega no Brasil, que são bolsonaristas, que são de extrema-direita, que são reacionários e que são a base de apoio do fascismo em nosso país. Mas eu quero assinalar que a grande maioria das pessoas que trocaram mensagens de fraternidade falam em esperança e vacina. E o tema do nosso programa de hoje não poderia deixar de ser, como o primeiro programa de 2021, não poderia deixar de ser o tema da esperança. E o tema da esperança tem sido a tônica da pregação, das mensagens, da política dos países socialistas, destacadamente a República Popular da China e a República de Cuba, mas também do Vietnã, que é uma república socialista, e a República Popular Democrática da Coreia e a República Popular do Laos. Então, eu queria dedicar este programa de hoje, o primeiro de 2021, a comentar as mensagens de esperança que vêm da China e de Cuba através do pronunciamento dos seus líderes e destacar algumas perspectivas que eles descortinam para o ano de 2021. Antes, meus amigos, eu não poderia deixar de mencionar, como uma efeméride de destaque para todos aqueles que lutam pelo socialismo em nosso país, que foi no dia de ontem, 1º de janeiro, o aniversário do líder comunista João Amazonas, o aniversário natalício dele, que assinala o 109º aniversário do seu nascimento. Ele que nasceu no dia 1º de janeiro do ano de 1912. E foi, durante décadas, o líder marcante do Partido Comunista do Brasil e que defendeu a permanência do partido, a identidade do partido, a atuação do partido na legalidade, de acordo com as normas constitucionais do país,
mas com o nome de comunista, com a identidade comunista, com a defesa da missão socialista do partido. E, além disso, ele foi um defensor importante da unidade das forças de esquerda, das forças democráticas, progressistas e populares em nosso país. O João Amazonas foi o primeiro a se manifestar ao lado de Lula no ano de 1989, pela afirmação da candidatura do Lula, na primeira vez que o Lula concorreu, em 1989. O Lula chegou a dar várias entrevistas em que ele dizia o seguinte: somente eu e o João Amazonas, se referindo a si próprio, Lula, somente eu e o João Amazonas acreditávamos na possibilidade de êxito daquela campanha. E eu sou testemunha presencial de vários encontros entre o João Amazonas e o presidente Lula, em que ambos reafirmaram um pacto, um acordo, uma aliança que ambos chamavam de aliança histórica, aliança estratégica entre o Partido Comunista do Brasil e o Partido dos Trabalhadores. Então, eu queria lembrar a figura do João Amazonas e, ao fazê-lo, homenagear a identidade comunista do seu partido e homenagear esse esforço, esse empenho histórico que tanto ele como o Lula fizeram para a afirmação de uma corrente política democrática, popular e de esquerda no nosso país. E essa corrente democrática, popular e de esquerda no nosso país está ligada, obviamente, a uma coalizão ampla de forças, cujo núcleo é exatamente a aliança entre o Partido Comunista do Brasil e o Partido dos Trabalhadores. Então, ao homenagear a figura do João Amazonas, eu quero homenagear, na verdade, o empenho das forças políticas progressistas por uma aliança e que essa aliança tenha por núcleo a esquerda, porque é pela esquerda que nós devemos descortinar as perspectivas de esperança para a luta popular em nosso país. Eu dizia que muitas vezes eu fui testemunha presencial dessa aliança e dos encontros entre o João Amazonas e o presidente Lula. Pois bem, no ano de 2002, que foi o ano em que o camarada João Amazonas faleceu, ele faleceu no dia 27 de maio de 2002, poucas semanas antes dele adoecer, o Lula, com alguns auxiliares, alguns companheiros da direção nacional do PT, visitou a sede do Partido Comunista do Brasil em São Paulo, com o seguinte discurso: o primeiro partido ao qual eu venho pedir para formalizar a aliança com o PT e comigo para lançar a minha candidatura à presidência da República, o primeiro partido é o PCdoB. Eu não poderia deixar de começar a minha campanha, dizia Lula, se não fosse através de uma aliança com o PCdoB. Esse foi o último encontro pessoal entre o camarada João Amazonas e o presidente Lula. E essa campanha foi vitoriosa, a campanha de 2002 foi vitoriosa. O Amazonas não viu o resultado eleitoral de 2002, mas ele foi um plantador, um semeador daquela vitória. Então, se deve muito a ele, à figura dele, ao seu empenho, a vitória, a primeira vitória presidencial do presidente Lula, que abriu um ciclo político novo no nosso país. Então, eu não poderia deixar de começar o meu programa de hoje sem homenagear essa figura gigantesca da vida política nacional que foi o camarada João Amazonas. Mas, meus amigos, no último dia do ano, o presidente chinês Xi Jinping fez uma mensagem ao povo chinês, mas foi uma mensagem também dirigida ao mundo, em que ele fez afirmações importantes em nome da paz, do desenvolvimento e acenando com a esperança para o povo chinês e os povos de todo o mundo. Em sua mensagem de Ano Novo, o presidente Xi Jinping destacou 3 grandes vitórias do povo chinês no ano de 2020, que foi um ano à parte, foi um ano cheio de acontecimentos extraordinários, no sentido assim de que acontecimentos inesperados, acontecimentos especiais, claro que pelo lado negativo, que foi
a pandemia da Covid-19, mas na mensagem de Ano Novo, o presidente Xi Jinping destacou exatamente 3 vitórias do povo chinês que repercutem na vida de toda a humanidade e que lançam as bases para que nós tenhamos esperanças no ano de 2021 que está começando. Ele destacou, portanto, o combate à Covid-19, em primeiro lugar. Segundo, a recuperação econômica da China. E terceiro, a vitória conquistada no alívio da pobreza e na extinção da pobreza extrema, da pobreza absoluta na China. Todas essas 3 conquistas do povo chinês têm tudo a ver não só com os interesses e aspirações do povo chinês, como com os interesses e aspirações de toda a humanidade. O presidente Xi destacou o seguinte: a China escreveu grandes epopeias no ano de 2020. E essas 2 grandes epopeias, eu destacaria 2. Claro que o desenvolvimento econômico foi uma vitória também, como ele destacou, mas para classificar como epopeias, foram exatamente o triunfo sobre a Covid e o triunfo sobre a pobreza absoluta. Resultado de uma política que consiste em colocar o povo em primeiro lugar. A prioridade de um país socialista é o povo do seu país. São os interesses da humanidade. É assim que se constrói a paz mundial. É fomentando o desenvolvimento do seu próprio país. É fomentando a prosperidade do seu próprio povo. E esta foi uma epopeia que o povo chinês escreveu. Eu me lembro como hoje, nos primeiros dias de janeiro do ano de 2020, os canais de televisão nacionais, nos seus horários nobres, nos seus famosos noticiários, e as manchetes dos principais jornais do país diziam o seguinte: a ditadura chinesa, entre aspas, né? A ditadura chinesa trancou em casa 16 milhões de pessoas na província de Hubei, cuja capital é Wuhan, epicentro da pandemia, colocando isso como uma coisa negativa, dizendo é fruto da ditadura chinesa. Mas foi exatamente esta capacidade de controle, essa capacidade de prevenção, essa energia ao tomar medidas que eram indispensáveis, como a medida do lockdown. E isso ficou comprovado também na atitude que de vários outros países tomaram, incluindo países capitalistas importantes. E hoje, esses mesmos canais de TV fazem campanha: fiquem em casa, mantenham o distanciamento, usem álcool gel, essa coisa toda que a gente vê diariamente. Isso, quando a China promoveu essas medidas, foram classificadas como obra da ditadura chinesa, como uma espécie de ação antidemocrática, como se a perversidade da ditadura comunista chinesa, entre aspas, que essa ditadura comunista tivesse a índole de fazer o mal ao povo, trancando o povo em casa. Mas foi exatamente isso, ao lado de uma série de medidas científicas que tomaram, medidas de ordem médica. Foi por isso que a China conseguiu circunscrever a um número, em face da sua população, reduzido de casos e de mortos. Então, além de tudo isso, foi realmente uma epopeia, a mobilização dos quadros médicos, de todo o pessoal médico, que se comportou de maneira heróica. Aquela velocidade com que os chineses conseguiram construir hospitais e a maneira enérgica como esse pessoal médico se comportou no sentido de atender aos pacientes. Então, isto foi uma epopeia. Há filmes sobre isto. Brasil 247 publicou alguns filmes documentários sobre isso. Dá uma pesquisada aí na nossa grade de documentários publicados na TV
247. Foi realmente uma epopeia, fruto deste princípio reitor de uma estratégia de desenvolvimento socialista. O princípio reitor é este: o povo em primeiro lugar. É por isso que o presidente da China tem toda a razão, e eu vou ler aqui uma frase dele no discurso feito anteontem. Tenho orgulho da grande pátria e do grande povo chinês. Tenho orgulho do espírito nacional inflexível do povo chinês. E foi esse espírito nacional, patriótico, inflexível do povo chinês que garantiu a vitória sobre a Covid. Vitória essa que, claro, não é completa, porque ainda há muito a fazer, mas que se prolonga, esta vitória se prolonga no esforço que tem feito a China para assegurar a produção de vacinas. Semana passada foi um dos temas aqui do nosso programa, a discussão sobre a vacina chinesa. Não é só a Coronavac que a China está produzindo em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo, e que vai ser uma vacina exitosa. Uma vacina que comprovadamente já tem mais de 50%, que é o limiar estabelecido pelos padrões internacionais, mas que na Turquia alcançou mais de 90%. Em breves dias ou semanas será divulgado o índice mesmo final de eficácia da Coronavac. Mas esta semana que passou, a China anunciou uma outra vacina, que é a da Sinopharm, e que tem mais de 70%, quase 80% de eficácia. E, nesse particular das vacinas, a China tem reafirmado o princípio de que vai quebrar as patentes e de que a vacina chinesa será bem público da humanidade. E tem defendido nos organismos internacionais essa questão de que é preciso produzir vacinas baratas, para que essas vacinas baratas sejam acessíveis aos países emergentes, aos países pobres, aos países em vias de desenvolvimento. Essa semana foram publicados também muitos mapas de onde a vacinação começou. Já cerca de 50 países começaram a vacinação. E a gente vê como é que está a situação na África e na Ásia. São pouquíssimos países, mesmo aqui na América Latina. Aqui na América Latina, quem começou a vacinar foi a Argentina, foi o México, foi o Chile, a Costa Rica, e ainda não começou a vacinação em massa no conjunto dos países. Por quê? Porque é preciso dar acesso a vacinas a preço baixo. E é isso que a China tem se proposto fazer. Vacinas com capacidade de aquisição, que possam ser adquiridas pelos países em vias de desenvolvimento. Então, a questão da Covid é muito importante e estas vitórias chinesas são uma mensagem de esperança para o conjunto da humanidade. E a outra questão, a outra epopeia, já comentamos aqui em outros momentos, nesse nosso programa, foi o fato da China ter conseguido eliminar a pobreza absoluta. E isto também é fruto do espírito nacional inflexível do povo chinês. Porque para se alcançar este êxito, foi necessário mobilizar milhões de quadros políticos, administrativos, para regiões mais recônditas daquele imenso país, para regiões mais pobres, aonde foram dirigir políticas públicas, dirigir a execução de políticas públicas, comandadas por quem? Comandadas pelo Partido Comunista da China. Então, é preciso destacar que nas epopeias vitoriosas do povo chinês está a marca da direção de uma força política, que não se chama Partido Social Democrata, não se chama Partido Socialista, se chama Partido Comunista da China, que foi a força dirigente da Revolução e a força dirigente da construção do socialismo com as características chinesas. E é com esse espírito nacional inflexível de que fala o presidente Xi Jinping que o povo chinês se prepara para comemorar o centenário da fundação deste partido com o seguinte êxito alcançado, como diz
o presidente Xi Jinping. Alcançamos um grande avanço na construção de uma sociedade modestamente próspera e avançaremos a partir agora do ano de 2021, quando se comemora o centenário do Partido Comunista, avançaremos para o objetivo de revitalização da nação chinesa e de modernização socialista do país, cuja meta é alcançar isto em 2035. E eles fazem a perspectiva também para o ano de 2049, quando se comemora o centenário da Revolução Chinesa, de construir um país socialista poderoso, moderno, civilizado, democrático. Então, essas questões precisam ser colocadas como perspectivas e como o descortino da esperança, não somente para a China, mas para o conjunto da humanidade. Dito isso, meus amigos, eu queria me referir a um outro país socialista, porque no dia 1º de janeiro, ontem, comemorou-se o 62º aniversário do triunfo da Revolução Cubana. E nesse dia começou a vigorar uma série de medidas socioeconômicas designadas como reforma do sistema econômico e monetário, em que se destaca a eliminação das duas moedas. Cuba tinha duas moedas, o peso cubano e o chamado CUC, o CUC, que era o peso conversível. E agora vai haver com duas taxas de câmbio. Agora vai haver uma só moeda conversível e cuja taxa de câmbio única é $1 americano para 24 pesos. Isto vem ao lado de uma série de medidas de adaptação das políticas econômicas, das políticas de subsídio, das políticas salariais, num processo em que Cuba está fazendo uma experimentação de aperfeiçoamento do seu sistema econômico com a seguinte característica: aperfeiçoamento do sistema econômico defendendo o princípio de seguir construindo o socialismo. Então, desfaçam as suas ilusões aqueles que dizem que, ao fazer a reforma monetária e ao modificar a política de subsídios, Cuba estaria abandonando, e ao fazer aberturas, porque tudo isso está ligado com a abertura para a economia internacional, com a atração de investimentos externos, óbvio, atrair investimentos para fomentar o progresso econômico, liberar o desenvolvimento das forças produtivas, rever algumas políticas, mas isso está ligado não com o capitalismo, isso está ligado com a adoção de mecanismos econômicos para fortalecer o socialismo. E como nós destacamos aqui as palavras do presidente Xi Jinping, eu quero destacar as palavras do presidente Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, em que ele também faz uma mensagem de esperança ao povo cubano. E ele manda o abraço solidário da presidência da República Cubana e do Partido Comunista Cubano, que é a força dirigente do país. Não é Partido Social Democrata em Cuba, não é Partido Socialista que dirige o socialismo cubano, e sim o Partido Comunista. E esse partido manda também em seu governo revolucionário o abraço solidário e a esperança e a mensagem de que o povo cubano continue unido na construção de uma sociedade socialista, e é para isso que convocou-se o 8º Congresso do Partido Comunista Cubano, que se realizará em abril deste ano, de 2021, e cujas resoluções serão em torno dos temas de atualizar a estratégia de desenvolvimento do país. Estratégia de desenvolvimento que marcará uma nova etapa de desenvolvimento nacional. E tudo isso está ligado a uma nova etapa da luta pela continuidade do socialismo em Cuba. E nessa luta pela continuidade do socialismo em Cuba, a renovação do Partido Comunista, a atualização do programa do Partido Comunista, de sua estratégia, de sua tática, de sua política de quadros, de suas políticas,
de funcionamento. Então, nós aguardamos, claro, com muita expectativa, a divulgação das teses que serão colocadas em discussão no país, a partir da militância do Partido Comunista Cubano, mas com todo o povo cubano, sobre essas políticas de renovação das ligações do Partido Comunista Cubano com as massas populares cubanas. Aguardamos com expectativa porque, naturalmente, esses documentos trarão grandes novidades teóricas, novas diretrizes, e tal como a gente tem observado na experiência chinesa, na experiência vietnamita, será possível extrair também das teses ao Congresso do Partido Comunista Cubano, extrair ensinamentos teóricos sobre o que significa a construção do socialismo com características cubanas nesta nova época que nós estamos vivendo, enfrentando este bloqueio terrível dos Estados Unidos contra Cuba. É por isso também que nas mensagens de fim de ano que nós observamos entre cubanos, se destaca muito o papel que Cuba tem desempenhado no cenário internacional em defesa do multilateralismo, em defesa de relações diplomáticas corretas entre Cuba e os diferentes países, em defesa de um papel renovado da Organização das Nações Unidas no mundo, e onde Cuba atua de maneira muito intensa. Cuba atua de maneira bastante cooperativa nas diferentes agências da ONU, seja a Unesco, que é ligada à cultura, seja as que são ligadas à saúde, como a Organização Mundial de Saúde, e também as agências ligadas ao desenvolvimento agrário e alimentar, que são ligadas à questão da infância e da adolescência, como a Unicef, e no próprio corpo diplomático propriamente dito, e político e institucional da ONU, na Assembleia Geral da ONU, apresentando sempre moções importantes, que algumas em favor dos interesses específicos do povo cubano, outras em favor do conjunto dos povos, sempre Cuba irmanada com os países que atuam na ONU e defendendo as suas causas, que são ligadas à defesa da autodeterminação, da soberania, do desenvolvimento compartilhado. Por isso que também nós felicitamos aqui o ICAP, Instituto Cubano de Amizade com os Povos, que acaba de completar, aqui no final de dezembro, completou 60 anos de existência, uma atividade que fomenta a cooperação com os povos, a amizade com os povos, e que deu muitas contribuições aos movimentos de solidariedade e paz, entre eles aqui o World Peace Council, Conselho Mundial da Paz, que está aqui na minha camiseta, e do qual faz parte o nosso SEBRAPAZ, o Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz. E para que nós desejamos também aqui, ao manifestar os nossos parabéns ao ICAP, desejamos que os movimentos de solidariedade pela paz no mundo se desenvolvam cada vez mais, porque isso é muito importante. Lembrar, meus amigos, que o bloqueio a Cuba já custou quase $1 trilhão de prejuízos ao povo cubano. Isso é um freio ao desenvolvimento do país. Isso dificulta a aplicação dos programas sociais da Revolução Cubana. Então, essa questão de combater o bloqueio não é uma questão apenas geopolítica. Não é uma luta entre Cuba e os Estados Unidos. É uma luta em defesa de princípios humanistas, porque a tentativa de estrangular um país através de sanções, de bloqueios, é a tentativa de estrangular um povo. O imperialismo tem a ilusão de que, ao impor políticas de sanções e de bloqueio, vai derrubar o governo cubano. Não vai derrubar o governo cubano. A história já mostrou que não derruba. E que o governo cubano e o Partido Comunista Cubano têm essa capacidade de união e de mobilização do povo, da nação cubana. É também em Cuba uma vontade nacional inflexível para enfrentar esse bloqueio, quaisquer que sejam as intempéries, quaisquer que sejam as adversidades.
Então, começamos 2021 também levantando essa bandeira da paz, da esperança e da solidariedade entre os povos, que a Revolução Cubana encarna muito bem. E nessa questão da solidariedade entre os povos, está essa contribuição que Cuba dá na questão da saúde, enviando as suas brigadas médicas para atuar em situações de grande risco, de epidemias, de tragédias, como fez no Haiti, como fez em muitos países africanos, e como está fazendo agora na questão da Covid, porque as brigadas médicas se deslocaram de Cuba para vários países, inclusive para países ricos. A Itália foi beneficiária da atuação das brigadas médicas cubanas, mas também na questão das vacinas. Cuba já tem 2 vacinas, a Soberana 1 e a Soberana 2, na segunda fase de ensaios clínicos. E a expectativa é que durante o primeiro semestre deste ano, que está começando, Cuba terá a sua vacina. E a vacina cubana, no quadro de acordos que estão sendo discutidos e estabelecidos com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que é o braço americano, latino-americano no caso, americano lato sensu, não estadunidense, dos países que formam as Américas. Então, a OPAS é o braço das Américas da OMS. A vacina cubana será disponibilizada para vacinar, para imunizar as populações latino-americanas e caribenhas. Populações com as quais a Revolução Cubana tem um compromisso original de solidariedade, de apoio, de amizade, de carinho. É por isso que esta luta de organizações não governamentais mundiais para conceder o Prêmio Nobel da Paz às Brigadas Médicas Henry Reeve, que é como se intitulam as Brigadas Médicas Cubanas, como se denominam, em homenagem a um soldado americano que acabou se transformando em general em terras cubanas durante as guerras hispano-americanas, no século XIX. É por isso que essa luta tem um grande valor humanitário. Não é uma luta também por Cuba em si, não é uma luta para premiar Cuba em si mesma, é uma luta para premiar uma causa, a causa da humanidade, por ter acesso à saúde pública, a atendimento primário nas situações de dificuldade. E, com tudo isso, está relacionado também o empenho do Estado cubano pela vacina, através do Instituto Finley, que é um instituto de expertise, de grande experiência e de grandes serviços prestados também nessa questão de descobertas de vacinas e medicamentos. E é por isso que a população cubana é uma população sadia. E está descortinada também a expectativa, a perspectiva e a esperança de que nos primeiros meses deste ano a vacinação também vai ter lugar em Cuba. Cuba, a população cubana será vacinada. Bom, meus amigos, nós estamos chegando aqui aos minutos finais do nosso programa, em que eu destaquei isso, que 2 países socialistas, cujos chefes de Estado se manifestaram na passagem do fim do ano, no caso a China, o presidente Xi Jinping, no caso Cuba, o presidente Dias-Canel, descortinaram para o povo, deram para os povos mensagens de paz e esperança. Esse é o tema que a gente queria destacar. Mas eu não poderia deixar de mencionar neste primeiro programa do ano que amanhã, domingo, dia 3 de janeiro, completa-se um ano daquele assassinato covarde perpetrado por Donald Trump contra um general do exército iraniano, o general Qassem Soleimani. Um ano em que, assumidamente, porque o Pentágono disse, não, nós matamos mesmo o general Soleimani, e quem deu a ordem para matá-lo foi o presidente Donald Trump. Vocês se recordam disso? O ano começou com essa crise. Desencadeou-se uma grande crise política no mundo por causa disso.
porque o assassinato de uma autoridade, o general Soleimani, era um dos principais oficiais de uma força que é conhecida no Irã como a Força Quds, que é como eles chamam Jerusalém. E essa Força Quds é um dos núcleos principais militares dos guardiães da Revolução Iraniana. Portanto, é uma força de combate importante, uma força de elite importante. Só que o general Soleimani estava no Iraque, naqueles dias iniciais de janeiro de 2020, em missão diplomática. Ele estava procurando promover entendimentos entre o Irã e vários outros países ali do Golfo Pérsico e do Oriente Médio. E foi assassinado pelos Estados Unidos. E, nos últimos dias do ano de 2020, os Estados Unidos deslocaram, de maneira provocativa, seus navios de guerra que estão baseados em bases militares ali no Golfo Pérsico, fizeram com que esses navios de guerra se movimentassem ali no Golfo Pérsico, numa atitude de provocação ao Irã, e também aviões da Força Aérea Estadunidense que são baseados ali no Golfo Pérsico. Aliás, é preciso sempre denunciar, os Estados Unidos têm 800 bases militares no mundo, algumas das quais aqui na América Latina, e não são poucos os esforços que eles fazem para construir uma base militar aqui no território nacional. E é preciso estar sempre com os olhos abertos para impedir que os Estados Unidos construam bases militares na América Latina e no Brasil. Foi por isso que denunciamos já aquelas manobras militares que foram realizadas no ocaso do governo Temer, governo golpista. No ocaso do governo Temer, foram feitas manobras militares na Amazônia, entre os Estados Unidos, o Brasil, a Colômbia e o Peru. Foi a primeira vez que houve manobras militares com presença de tropas americanas no território brasileiro. Depois procuraram enrolar, disseram que era uma missão militar com finalidades humanitárias, mas não existem missões militares com finalidades humanitárias quando elas contam com a participação da maior potência militar do mundo e que se distingue no Concerto das Nações por ser uma potência agressiva, como são os Estados Unidos da América. Mas voltando ao Irã, uma dessas 800 bases militares no mundo realizou nos últimos dias provocações contra o Irã. E eu queria, então, na passagem do primeiro aniversário do assassinato do general Soleimani, expressar solidariedade com o povo iraniano e deixar patenteada aqui essa denúncia de que há movimentações militares ali por parte dos Estados Unidos e que isto, dizer como um comentarista de política internacional, que isso afeta a paz mundial. Isso afeta a segurança dos países da região, do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. E qualquer acontecimento no Oriente Médio e no Golfo Pérsico que afete a paz e a segurança dos países ali daquela região, por ser uma região muito sensível, ligada às questões do petróleo e do gás, isto afeta a paz mundial como um todo. Isso traz uma insegurança generalizada. Então, é preciso sempre estar alerta para essas tentativas de comprometer a paz mundial a partir de provocações do imperialismo estadunidense contra o Irã. E, normalmente, ou geralmente, essas provocações estadunidenses contra o Irã são feitas em associação e em parceria com o Estado sionista israelense. Porque o Estado sionista israelense já colocou que o principal inimigo a combater e a derrubar é o Irã. E como nós estamos agora em vésperas da posse do novo presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, que vai tomar posse agora, no dia 20, é preciso fazer esse alerta, porque o Joe Biden ele tem feito declarações
dizendo que vai aplicar uma política multilateral, vai voltar ao terreno da diplomacia. O conflito com o Irã é um problema latente, permanente, das relações dos Estados Unidos das relações dos Estados Unidos com a região do Oriente Médio e do Golfo Pérsico. Então fica aqui a interrogação. O que o Joe Biden vai fazer em relação ao Irã? Vai manter essas provocações? Vai levantar as sanções? Porque há sanções contra o Irã. É preciso levantar as sanções, que são sanções unilaterais. O Joe Biden vai voltar, vai colocar os Estados Unidos de volta ao acordo nuclear que foi assinado por Obama e do qual o Trump se retirou unilateralmente. Ele vai retornar de maneira incondicional ou vai vir com conversa? Não, tá bom, nós vamos retornar, mas é preciso que o Irã cumpra tal cláusula, aquilo, reveja tal ponto. O acordo foi feito. O acordo foi assinado pelas potências do Conselho de Segurança da ONU, mais a Alemanha. Vou aqui relembrar: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Mais a Alemanha, que não faz parte do Conselho de Segurança, mas se engajou no acordo. Então, 6 potências internacionais, as 5 do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, assinaram um acordo com o Irã. O Irã é a contraparte. O Irã cumpriu a sua parte no acordo. É preciso que as outras potências cumpram a sua parte, que consiste no quê? Levantar as sanções. Os Estados Unidos não só não levantaram as sanções, como se retiraram do acordo. E a União Europeia começou a remanchar. Então, o Irã exigiu: olha aqui, a União Europeia, vocês precisam cumprir. Os países da União Europeia, que fazem parte do acordo, no caso, o Reino Unido, que já não é mais da União Europeia, no caso, mas a França e a Alemanha, que assinou o acordo. Então, os países europeus, independentemente de serem membros da União Europeia ou não, precisam cumprir a sua parte, plenamente, do acordo com o Irã. E quero ainda, para finalizar, a propósito da posse do Joe Biden, nos próximos dias, dia 20 de janeiro, quero ainda alertar para o fato e perguntar que tipo de multilateralismo é que o novo presidente dos Estados Unidos, vai aplicar, porque ele diz: vai ser multilateralismo, vai ser um retorno à diplomacia. Mas eu quero lembrar que, em geral, os presidentes do Partido Democrata dos Estados Unidos, e Obama fez isso também, isso que eu vou dizer, e o Clinton fez isso também, eu vou aqui dizer, que é o seguinte: foi o chamado multilateralismo assertivo, em que os Estados Unidos buscaram restaurar os laços de aliança com os países aliados tradicionais dos Estados Unidos, principalmente aqueles da União Europeia e aqueles integrantes da OTAN, que é o braço armado do imperialismo, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, procurou atuar em aliança com esses países contra determinados alvos. E quais foram esses alvos preferenciais? Foram a China, a Rússia, Cuba, Venezuela, Síria, no Oriente Médio, e o Irã também no Oriente Médio. E ali, no leste da Europa, além da Rússia, a Bielorrússia. Então, fica aqui no ar a pergunta: os Estados Unidos vão praticar um multilateralismo para resolver essas questões ou para acrescentar problemas a essas questões? Qual vai ser o comportamento do Biden sobre Cuba, sobre Venezuela? Vai levantar as sanções? Vai levantar o bloqueio? Em relação ao Irã, vai cessar as provocações? Vai voltar ao acordo nuclear de maneira incondicional? Vai retirar a China e a Rússia do centro da chamada estratégia de contenção? Vai suspender as provocações militares no Mar do Sul da China?
vai suspender as provocações militares da OTAN contra a Rússia. Então, são questões que ficam no ar, porque são questões pendentes na situação internacional, e eu acho que os nossos próximos programas, ao longo do ano de 2021, terão essas temáticas no centro. Nós vamos colocar semanalmente esses temas aqui no centro do nosso debate e da nossa discussão. Então, vamos encerrar com esses questionamentos o programa de hoje, lembrando a vocês que este programa, que é transmitido todos os sábados na TV 247, só é possível discutir esses assuntos porque esse programa é veiculado pela TV 247, que é um veículo comprometido com a luta de ideias em torno da defesa da autonomia, da autodeterminação e da soberania nacional dos povos. Um porta-voz, uma TV que é uma porta-voz da resistência mundial contra o militarismo, contra as políticas de guerra, em defesa da paz mundial, que é a TV 247. Por isso que nós nos sentimos à vontade de pedir a vocês a adesão permanente à Frente 247 e o apoio à TV 247 e ao site Brasil 247, porque é com o apoio de vocês que nós reunimos condições de estarmos aqui todo sábado com o programa A Semana no Mundo, diariamente com o Bom Dia 247 e com os demais programas de nossa grade, às quartas-feiras, 10 da manhã, com o programa O Mundo Como Ele É, que compartilhamos aqui com o professor Legiane Miranda. Então, é o apoio de vocês que nos dá condições de toda semana estarmos aqui com essa grade, com essa programação, defendendo a causa da autodeterminação dos povos e da paz mundial. E ao defendermos a causa da autodeterminação dos povos, defendemos, claro, a soberania nacional do Brasil e os direitos inalienáveis do povo brasileiro. Muitíssimo obrigado, gente, pela audiência, pelo acompanhamento nesse primeiro programa do ano e assegurando que aqui estaremos todo sábado defendendo estas mesmas causas no programa A Semana no Mundo. Um abraço a todos, um feliz 2021, com muita resistência, muita luta e vitórias por essas causas pelas quais nos batemos. Até o próximo sábado, amigos. Um abraço.